confusão que o Dudu está causando nesse final de semana e também nesse início de semana, viu? Porque vamos aos fatos. Primeiro, há cerca de 20 dias, o Dudu procurou o diretor de futebol do Cruzeiro, o Alexandre Matos, dizendo que queria novos ares, que queria deixar o Palmeiras. E a partir de então, começaram as negociações, as conversas junto do Cruzeiro e também Palmeiras e staff do Dudu para que o jogador pudesse então deixar o Palmeiras. O Cruzeiro ofereceu um contrato de 4 anos com mais um, né, por produtividade, por metas e um salário um pouco superior, uma negociação também que giraria, né, aí junto ao Palmeiras cerca de 21 milhões de reais para a saída do Dudu. O Cruzeiro, já preparando, né, todo esse acordo, já fechando a negociação, no sábado publicou um comunicado dizendo que aguardava, inclusive, o Dudu nesta semana em Belo Horizonte para realizar os exames e também assinar o contrato, né, mas que, de fato, o acordo já estava encaminhado, ou seja, já também colocando, né, revelando esse acordo junto com o Dudu. E chocou todo mundo. Esse foi o fato. Não só o Palmeiras, né? O Palmeiras, a torcida, também as pessoas ali dentro do clube, como também chocou a torcida do Cruzeiro, e aí a repercussão foi negativa. O Dudu, claro, queria sair, mas o Palmeiras já tinha também, né, conversado com o Cruzeiro para acertar essa negociação. A torcida não gostou dessa saída do Dudu, que é um ídolo do clube, fez e faz história no Palmeiras. Inclusive, uma das organizadas do Palmeiras foi até a casa do Dudu cobrar explicações, e aí ele viu que a repercussão sendo negativa, decidiu voltar atrás. Se antes ele queria sair, ir para o Cruzeiro, novos ares, ele decidiu no domingo pela manhã, né, pouco depois ali do comunicado do Cruzeiro no dia seguinte, voltar atrás e dizer que vai ficar no Palmeiras. Só que esse comunicado de eu fico, foi apenas para o Palmeiras e para o seu staff. Até o momento, o Dudu não comunicou isso ao Cruzeiro, ou seja, o Cruzeiro está aguardando, né, o Dudu chegar a este consenso, a essa decisão e informar o clube. E é exatamente sobre isso que o Edu Dracena, o diretor técnico do Cruzeiro, fala aqui no Sport Center. Agora com o Dudu é ir à casa da diretoria, com o presidente, com o Alexandre Matos. Quando tem uma negociação do tamanho como foi, né, do Cruzeiro com o Dudu, a gente sabe da repercussão, né, que é esse tipo de negociação. É claro que ainda não teve ainda um desfecho final. É aguardar realmente. A gente sabe que no futebol as coisas podem acontecer da noite para o dia, né? O que é, depois não é, tá nas mãos dele. Vamos aguardar. Eu já conversei com ele, são coisas assim que, como eu falei, se ele vier, com certeza vai elevar o patamar da equipe do Cruzeiro, né? Porque a gente sabe da qualidade dele. Não é o Dudu pacote, né? O cara dentro de campo, fora de campo, o tamanho que ele é, um cara vencedor, né? Tomara, como eu falei, que seja um desfecho final para nós, para ele também. A gente sabe, ele sabe que a gente quer contar com ele. Tá aí, então, Edu Dracena falando sobre o Dudu e essa negociação que o Cruzeiro aguarda que seja positiva para o Cruzeiro, que ele decida, volte atrás, no caso, né, mais uma vez, e queira ir para Belo Horizonte. Fato é de que o Dudu não foi relacionado para o jogo de hoje, né, entre Palmeiras e Atlético, ele ficou aqui em São Paulo, justamente resolvendo todas essas questões junto ao Palmeiras, essa saída ou esse fico oficial. O Palmeiras enfrenta o Atlético hoje, sem o Dudu. No último jogo, vale lembrar, ele ficou no banco de reservas. O Abel, inclusive, disse, né, que o Dudu havia decidido não jogar porque ele não estava 100% confortável. E aí, agora, vindo à tona toda essa negociação. Só para a gente falar também sobre o jogo, né? O Palmeiras entra em campo hoje com Everton, Rocha, Naves, Murilo e Piquerez, Aníbal Moreno, Zé Rafael e Veiga, Estevão, Lázaro e Rony, ou seja, sem Dudu nem no banco, até que essa situação seja resolvida, pessoal. Meu Deus do céu, é um roteiro digno de série no Disney Plus. Obrigada, viu, Duda? A gente volta a conversar, tá? A gente tem, então, a importância do Dudu no Palmeiras, né? Então, jogador com mais títulos, né? Com 12, empatado aí com vários companheiros de equipe e, obviamente, personagens históricos como Ademir da Guia, enfim, Juqueira também. Mais partidas no século, 443, mais jogos e mais vitórias no Allianz Parque, mais vitórias no Brasileirão. E o artilheiro da equipe do time nos pontos corridos do Brasileirão com 53 gols. Isso tudo me choca mais ainda nessa história. Porque, assim, as partes todas envolvidas, a gente vai entrar no mérito de como tudo foi feito, enfim. Cruzeiro, Dudu e Palmeiras não sabiam que seria uma negociação que causaria esse impacto? Não tinham noção de que nenhuma ponta poderia estar solta, de que tudo teria que estar muito bem amarrado? Ninguém sabia do... Nossa, chocante que a torcida do Palmeiras ficou chateada.
Chocante que a torcida do Palmeiras ficou assustada. Chocante que talvez o Dudu, de alguma forma, assuste e volte atrás. O Cruzeiro não estava prevendo uma repercussão. Ninguém. Eu acho que o Cruzeiro e o Palmeiras sabiam bem. A questão é o Dudu e o empresário dele. Não Porque sei também não. O Cruzeiro faz o barulho. Pro Cruzeiro é ótimo. Pro Cruzeiro, quanto mais barulho, melhor. Pro Palmeiras, eu acho que o clube institucionalmente se sentiu, poxa, foi o Dudu que quis ir embora, a gente não teve o que fazer. Agora chamar atenção, tanto que agora o Palmeiras ainda aguarda, como o Duda falou, o Palmeiras ainda aguarda o staff do Dudu avisar o Cruzeiro que não tem negócio. E eu acabei de conversar com o pessoal do Cruzeiro que ainda não recebeu informação nenhuma. Então, e tem gente de dentro do Palmeiras que acho que não é o ponto final da história, que não sabe se ele vai ter clima para continuar lá. Mas mesmo o Palmeiras topando, Bruno, nós estamos falando de um grande ídolo, mesmo sendo o Dudu pedindo para sair, toda essa forma de anunciar isso não é com um post do Cruzeiro avisando o torcedor do Palmeiras. Não tem culpa, né? Não, o Palmeiras, nesse caso, não tem culpa. Mas ele tem responsabilidade. Não, quem foi lá e anunciou foi o Cruzeiro. O Palmeiras acho que também foi pego de surpresa nessa história. Até como parte da cartada do negócio. O Cruzeiro fez um movimento. Pra mim, talvez sim. Para mim não foi algo despropositado. Mas é uma negociação que realmente impactou muito, porque é surpreendente, pega o torcedor do Palmeiras de surpresa, e o Cruzeiro, queira ou não, alugou um triplex no meio do Allianz Parque. E, consequentemente, na cabeça dos torcedores palmeirenses. Porque é algo muito impactante. E aí, nesse aspecto, eu vejo que o Dudu não calculou bem a repercussão que isso ia gerar para o lado dele. Porque o Dudu talvez tenha subestimado o tamanho que ele tem no Palmeiras. Porque se é um jogador comum, uma transferência no meio de temporada é algo que faz parte do futebol brasileiro. E hoje em dia, até no futebol brasileiro, para você tirar um jogador destaque de um clube concorrente no campeonato de Série A, já é algo que demanda uma movimentação extensa e vai gerar repercussão. No caso do Dudu, que é um dos maiores ídolos da história do clube, e para alguns dessa geração de palmeirenses, talvez o maior, e algo legítimo quem considere isso, é algo muito grande. Então, do lado do Dudu, eu vejo também que houve uma certa falta de noção em termos do que isso representaria para o torcedor. Tanto é que ele dá um passo atrás, depois de tudo que repercutiu e de como isso repercutiu para ele e para a imagem de ídolo que ele tem. Tem gente errada nessa história? Tem alguém? Quem é o errado dessa história? Ou os errados? Eu não diria alguém errado, mas a condução. E para mim, a condução, a pior de todas, é do Dudu. Ou dos seus empresários. Acho que é catastrófica a condução da situação. É legítimo se ele quiser ir para o Cruzeiro. De repente, eu entendo que o torcedor do Palmeiras vai ficar chateado, mas é do jogo. De repente, é um contrato de longa duração, financeiramente, voltar para um clube onde ele também tem identificação. Acho que eu não vou questionar, não sou eu que tenho que determinar um jogador veterano, mas o tamanho dele e liberar para um concorrente direto, em condição normal, seria um péssimo negócio. Assim, falando esportivamente, simples, esquece todo o entorno. Então, acho que a questão do desgaste, não sei se a questão física pode ter influenciado, porque em condições normais não seria algo vantajoso para o Palmeiras abrir mão desse jogador por esse valor. Isso é uma coisa, aí até concordando com o que a Mário falou no começo, o Palmeiras, ele sabe que a repercussão vai ser grande. Mas se a Leila decide nesse momento falar dessa maneira como ela está falando... A coisa deu ruim, né? Chega com quanto? 4 milhões de dólares. Chega com 4 milhões de dólares no São Paulo para contratar o Lucas. Esquece. No Hulk, no Atlético. No Flamengo, no Arrascaeta. Matheus Pereira. Então, não tem negócio. Então, assim, se o Palmeiras aceita, de fato é sinal que a relação não tá boa, ou existe uma questão física, mas não é a intenção do Palmeiras em segurar o jogador. O que me choca é porque, assim, agora a situação tomou, pela condução, tomou uma sensação que é isso, o Dudu vai sair pela porta de trás. E a presidente do Palmeiras falou assim, pela gente pode ir embora. Isso, é verdade. Talvez mesmo, a gente não sabe, Mariana Spinelli, não tenho essa informação de uma relação do Abel ruim com o Dudu, mas é o que alguns colegas nossos trazem, que eles não tinham uma relação ok. Enfim, não sei se o Dudu tem algum problema com diretoria, alguma coisa que o faça querer sair de forma tão desesperada do Palmeiras. Mas mesmo quando os jogadores têm uma relação ruim internamente, mas ele tem uma relação legal com a torcida, todo mundo dá aquele sorrisão amarelo e faz um negócio bonito,
para despedida, porque merece. Agora é meio assim, abre a porta e chuta, sai. Então, portanto, galera, esse foi nosso vídeo relacionado à situação do Palmeiras e à venda de Dudu. Inclusive, a Leila Pereira foi no Sport TV e, cara, detonou geral. Vou ler aqui pra vocês as aspas, ó. Eu espero que o Dudu honre o compromisso dele com o Palmeiras e com a equipe do Cruzeiro. O atleta não assinou. Pelo Palmeiras, o Dudu está vendido. Eu preciso da assinatura dele. Nós não vamos renovar o contrato do Dudu e não vamos mudar um centavo do salário que ele recebe. É justo que ele encerre a carreira onde começou. Então essa foi a Leila Pereira detonando geral, cara. Então ela deixou bem claro que por ela tá martelo batido. O Dudu vai ser vendido, cara. Quero saber a sua opinião relacionada a situação da Leila Pereira, o que ela falou. Quero entender a situação, se vocês acham que o Dudu realmente não tem clima mais na equipe do Palmeiras, ou se ele tem. Quero saber a sua opinião. É muito importante você deixar o like, é muito importante você acionar o sininho da notificação. E lembrando, é claro, que nossa meta aqui é 40 mil no React do Futebol. E eu conto muito com a sua ajuda, beleza? Então, coloca nos comentários a sua opinião relacionada à venda de Dudu, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Valeu, tamo junto e é nóis! Fui!